Você já se perguntou qual é o segredo das pessoas que alcançam sucesso verdadeiro? Aquelas que parecem transformar cada obstáculo em oportunidade, cada desafio em vitória e cada sonho em realidade. Hoje, eu quero compartilhar com você algo que pode mudar a sua vida. A mente que acredita é invencível. É essa mente que transforma medo em coragem, dúvida em ação e intenção em resultados concretos. Mas antes de mergulharmos nessa jornada, eu quero que você faça uma escolha agora. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente abaixo qual é o maior objetivo que você quer conquistar. Porque este vídeo não é apenas para assistir. Ele é para você sentir, refletir e agir. Prepare-se para despertar sua força interior, enxergar oportunidades onde outros veem problemas e entender que o poder de mudar sua vida sempre esteve dentro de você. Então fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Permita-me contar algo que aprendi após anos estudando homens e mulheres que saíram da pobreza para a abundância, do anonimato para a grandeza. Existe sim um momento decisivo na vida de todo ser humano. Um instante silencioso, invisível aos olhos do mundo, mas poderoso o suficiente para mudar completamente o destino de alguém. Esse momento é quando você decide acreditar. Eu já vi homens com poucos recursos tornarem-se impérios vivos. Já vi pessoas desacreditadas erguerem-se como líderes. E sabe o que todos tinham em comum? Não era dinheiro, não era sorte, não era influência, era crença. A mente que acredita não aceita as circunstâncias como sentença final. Ela encara a escassez e diz: aqui existe oportunidade escondida. Ela olha para o medo e declara: você será meu combustível. Ela enfrenta o fracasso e afirma: você será meu professor. Mas deixe-me perguntar-lhe algo profundamente pessoal. Você está vivendo com convicção ou apenas sobrevivendo entre dúvidas? Você está esperando validação externa ou já decidiu confiar na força interior que Deus colocou dentro de você? Quando eu disse que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar, não era poesia, era observação, era resultado de estudo, era a conclusão de uma vida inteira dedicada a entender o poder da mente humana. E se hoje fosse o seu último dia, você partiria orgulhoso por ter ousado acreditar em si mesmo? Ou carregaria o peso das oportunidades que nunca abraçou por medo de falhar? Há pessoas neste exato momento caminhando sozinhas, enfrentando dificuldades, olhando-se no espelho e perguntando: será que eu consigo? A resposta não está nas circunstâncias, está na decisão. A mente que acredita cria caminhos onde não existem estradas. Ela constrói pontes sobre abismos invisíveis. Ela enxerga a riqueza antes que ela se manifeste. Levante-se agora, mesmo que seja apenas em pensamento. Olhe-se no espelho da sua consciência e declare com autoridade: eu sou capaz. Eu nasci para vencer. Minha mente é invencível. Diga novamente, mas desta vez sentindo cada palavra vibrar dentro de você. Porque o despertar da crença não é um evento externo, é uma revolução interna. E toda grande conquista começa exatamente aí. Deixe-me aprofundar essa verdade, porque ela pode ser a linha divisória entre uma vida comum e uma vida extraordinária. Eu me recordo de homens que encontrei no início de suas jornadas. Homens desacreditados, alguns estavam falidos, outros haviam sido humilhados publicamente. Muitos tinham ouvido a mesma sentença cruel: você não vai conseguir. Mas havia algo curioso neles. Quando todos viam o fim, eles viam o começo. A mente que acredita possui uma característica rara. Ela não aceita a derrota como identidade. Ela entende que o fracasso é apenas um evento, nunca uma definição permanente. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes já duvidou de si mesmo em silêncio enquanto sorria para o mundo?
Há batalhas que ninguém vê, há lágrimas que caem no escuro, há orações sussurradas quando ninguém está por perto. É nesses momentos que a crença é forjada. Não quando tudo está fácil. Não quando todos estão aplaudindo, mas quando você está sozinho, caminhando contra o vento, enfrentando o mundo com a única arma que possui, sua fé. A maioria das pessoas espera sentir confiança para agir. Os vencedores agem, e então a confiança cresce. Você percebe a diferença? A crença não é algo que aparece magicamente. Ela é construída, alimentada, fortalecida diariamente. Quando você lê um livro ao invés de reclamar. Quando você levanta cedo enquanto outros dormem. Quando você escolhe disciplina ao invés de desculpas. Quando você olha no espelho e, mesmo cansado, decide continuar. A mente é como um solo fértil. Se você planta dúvida, colherá limitação. Se planta fé, colherá expansão. Pergunte a si mesmo agora: que tipo de pensamentos tenho cultivado? Tenho alimentado minha mente com medo ou com visão? Tenho repetido afirmações de fraqueza ou declarações de poder? Porque aquilo que você repete, você reforça. E aquilo que você reforça, você se torna. Repita comigo novamente, mas desta vez como um compromisso. Eu não sou minhas circunstâncias. Eu não sou meus erros do passado. Eu não sou o medo que sinto. Eu sou a decisão que tomo hoje. Há uma força invisível que responde à convicção. Quando sua mente acredita com intensidade, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Pessoas certas surgem, ideias aparecem, caminhos se revelam. Não é magia, é foco direcionado. A mente que acredita filtra o mundo de maneira diferente. Ela busca soluções, ela identifica possibilidades, ela encontra portas onde outros só veem paredes. E agora eu lhe faço a pergunta mais importante deste capítulo. Se você realmente acreditasse que é impossível falhar, o que você faria a partir de hoje? Que projeto iniciaria? Que decisão tomaria? Que medo enfrentaria? Talvez o que esteja faltando não seja talento, nem recursos, nem apoio. Talvez esteja faltando apenas a permissão interna para acreditar. E eu lhe dou essa permissão agora, não como um estranho, mas como alguém que dedicou a vida a estudar o sucesso. Você já possui dentro de si tudo o que precisa para começar. A riqueza externa será apenas reflexo da riqueza mental que você constrói diariamente. Então, desperte. Desperte para sua responsabilidade. Desperte para seu potencial. Desperte para o poder que existe na sua mente. Porque no instante em que você decide acreditar, o impossível começa a perder força e a sua nova história começa. Depois que o homem desperta para a crença, ele se depara com um segundo desafio, ainda mais determinante: a decisão. Ao longo de minha vida estudando líderes industriais, empreendedores, inventores e homens que saíram da pobreza absoluta, descobri um padrão claro. A diferença entre aqueles que sonhavam e aqueles que realizavam não estava apenas na fé que possuíam, mas na rapidez e firmeza com que decidiam. Indecisão é um hábito silencioso. Ela se disfarça de prudência, de análise excessiva, de esperar o momento certo. No entanto, na maioria das vezes, trata-se apenas de medo refinado. Conheci homens brilhantes que fracassaram porque esperaram garantias. Também conheci homens comuns que prosperaram porque decidiram avançar mesmo sem segurança total. A vida raramente entrega certeza antecipada. Ela exige movimento primeiro. Quando alguém compreende o poder da mente, mas não toma decisões práticas, essa compreensão torna-se estéril. Ideias não executadas enfraquecem a autoconfiança. Cada adiamento envia ao subconsciente a mensagem de que talvez você não seja capaz.
Com o tempo, isso corrói a crença que começou a ser construída. A decisão, portanto, não é apenas um ato externo. É um compromisso interno que reorganiza prioridades, disciplina pensamentos e direciona a energia. Pense nos grandes nomes da indústria que estudei durante décadas. Muitos deles enfrentaram oposição intensa. Foram desacreditados por bancos, criticados por concorrentes e ridicularizados pela imprensa. Ainda assim, algo era evidente. Uma vez tomada a decisão, raramente voltavam atrás. Eles podiam ajustar estratégias, podiam mudar métodos, mas não abandonaram o objetivo principal. A maioria das pessoas faz o contrário. Muda de meta ao primeiro obstáculo, altera o sonho conforme a pressão aumenta, busca conforto ao invés de crescimento. É importante compreender que decidir não significa agir impulsivamente. Significa escolher um rumo e sustentá-lo com disciplina. Quando um indivíduo decide verdadeiramente prosperar, ele começa a organizar sua rotina de acordo com esse propósito. Passa a selecionar melhor suas leituras. Avalia suas amizades. Observa seus hábitos financeiros. Examina a forma como utiliza o tempo. A decisão cria um filtro. Sem decisão, a energia se dispersa. Com decisão, a energia se concentra. Lembro-me de entrevistar um empresário que iniciou sua trajetória com recursos mínimos. Ele não possuía formação acadêmica avançada, nem influência política. Perguntei-lhe qual havia sido o momento decisivo de sua transformação. Ele respondeu que não foi quando recebeu dinheiro, nem quando fechou seu primeiro grande contrato. Foi quando decidiu que não voltaria ao padrão anterior de pensamento. Ele descreveu aquele instante como um ponto sem retorno. Não havia garantia de sucesso. Havia apenas a recusa em permanecer no mesmo nível. A decisão altera a identidade. Enquanto alguém se vê como alguém tentando, suas ações serão hesitantes. Quando passa a se ver como alguém comprometido, suas atitudes se tornam mais firmes. Grande parte da pobreza mental não está ligada à falta de capacidade, mas à ausência de decisão definitiva. A pessoa deseja prosperidade, mas mantém portas abertas para a desistência. Quer resultados extraordinários, mas preserva hábitos comuns. Nenhuma mente pode operar com força total enquanto estiver dividida. Ao estudar o sucesso, percebi que aqueles que enriqueceram de forma consistente desenvolveram o hábito de decidir rapidamente e mudar de ideia lentamente, apenas quando novas informações realmente justificavam. Já os que fracassaram decidiram lentamente e mudaram de direção com facilidade excessiva, influenciados por opiniões externas. Opiniões são abundantes. Convicção é rara. Se você permite que cada crítica altere sua rota, nunca acumulará impulso suficiente para alcançar algo relevante. A decisão protege sua energia contra interferências constantes. Há também um aspecto espiritual nesse processo. Quando alguém decide com clareza e propósito, sua mente começa a trabalhar de maneira mais organizada. Ideias surgem com mais frequência. Soluções aparecem com mais nitidez. A percepção torna-se mais aguçada. Isso não ocorre por acaso. O cérebro responde à direção definida. Indivíduos indecisos vivem em permanente conflito interno. Parte deles quer avançar, outra parte teme as consequências. Esse conflito consome força mental, que poderia estar sendo usada para criar estratégias e executar planos. Decidir elimina o conflito. Naturalmente, desafios continuarão surgindo. Nenhuma decisão elimina obstáculos. Contudo, ela fortalece a postura diante deles. O homem decidido não pergunta constantemente se deve continuar. Ele pergunta apenas como continuará. Existe uma diferença profunda entre interesse e compromisso. Interesse produz esforço ocasional.
Compromisso produz persistência. Se alguém deseja prosperidade real, precisa compreender que a decisão não é um evento isolado. Ela deve ser renovada diariamente por meio de ações coerentes. Não basta desejar crescimento financeiro, mantendo hábitos que levam à estagnação. Não basta falar sobre disciplina enquanto se vive de distrações. Não basta admirar o sucesso alheio sem assumir responsabilidade pelo próprio caminho. A decisão é o ponto onde a crença se transforma em direção concreta. Sem ela, a mente permanece cheia de boas intenções. Com ela, a mente se torna um instrumento de construção. No capítulo anterior, tratamos do despertar da crença. Agora avançamos para algo mais exigente. Sustentar essa crença por meio de escolhas práticas. A pergunta que permanece é simples, mas profunda. Você está disposto a decidir de forma definitiva, mesmo que isso exija mudanças desconfortáveis? Porque é nesse ponto que muitos recuam. E é exatamente nesse ponto que os vencedores avançam. Depois da crença e da decisão, o indivíduo inevitavelmente se depara com algo que poucos estão dispostos a enfrentar: a responsabilidade pessoal. Durante meus anos de pesquisa sobre o sucesso, observei que quase todos desejam prosperar, mas poucos aceitam assumir responsabilidade total pela própria condição atual. É mais confortável culpar a economia, o governo, a família, a falta de oportunidades ou até mesmo o destino. Entretanto, enquanto a responsabilidade estiver fora de você, o poder também estará. Houve um período em que entrevistei homens que haviam perdido tudo durante crises econômicas severas. Alguns jamais se recuperaram. Outros reconstruíram fortunas ainda maiores. A diferença entre esses dois grupos não estava apenas no conhecimento técnico ou nos contatos que possuíam. Estava na forma como reagiram diante do espelho. O espelho não mente. Ele não aceita justificativas. Ele apenas reflete. Quando um homem olha para si mesmo com honestidade e reconhece seus erros de julgamento, sua falta de disciplina ou suas decisões precipitadas, algo começa a mudar. Não é um processo confortável. Pelo contrário, exige maturidade emocional. A maioria evita esse confronto interno porque ele exige abandonar desculpas antigas. Mas é nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Enquanto alguém insiste que suas circunstâncias são resultado exclusivo de forças externas, permanece prisioneiro delas. Quando reconhece que, ainda que não tenha controlado todos os eventos, sempre controla suas respostas, recupera o comando da própria trajetória. Isso não significa ignorar injustiças ou dificuldades reais. Significa compreender que a reação escolhida diante delas é determinante. Conheci um empresário que foi traído por um sócio e perdeu quase todo o patrimônio acumulado ao longo de anos. Ele poderia ter passado o restante da vida justificando sua estagnação com aquela experiência. Em vez disso, utilizou o ocorrido como lição para aprimorar seus critérios de associação, fortalecer contratos e desenvolver maior discernimento. Ele não negou o erro, também não permitiu que o erro definisse seu futuro. A responsabilidade amadurece a mente. Sem responsabilidade, a crença se transforma em ilusão. Sem responsabilidade, a decisão perde força. A mente que deseja prosperar precisa operar com clareza. Isso exige avaliar hábitos com rigor. Como o tempo está sendo utilizado? Como o dinheiro está sendo administrado? Quais pensamentos são alimentados diariamente? Grande parte das limitações financeiras que observei ao longo dos anos estava relacionada a padrões mentais repetitivos: procrastinação, medo de críticas, falta de planejamento, ausência de metas definidas. Esses padrões não desaparecem com desejo. Eles precisam ser identificados e corrigidos. É comum que indivíduos motivados no início da jornada sintam entusiasmo,
mas negligenciem a disciplina necessária para sustentar o progresso. A responsabilidade impede esse desvio. Ela funciona como um mecanismo de alinhamento constante. Outro ponto que merece atenção é o ambiente. Pessoas que desejam crescer precisam avaliar as influências ao seu redor. Conversas negativas, companhias sem ambição e círculos que reforçam mediocridade enfraquecem gradualmente a determinação. Assumir responsabilidade também significa escolher cuidadosamente com quem se associa. Ao estudar líderes de sucesso, percebi que muitos deles foram extremamente seletivos quanto às pessoas com quem compartilhavam seus planos. Não buscavam validação em todos os lugares. Buscavam conselho em fontes qualificadas. A mente disciplinada compreende que não pode absorver qualquer opinião sem filtro. Quando alguém aceita responsabilidade total, algo notável acontece. A autoconfiança se fortalece. Isso ocorre porque a pessoa deixa de depender de circunstâncias externas para justificar seu progresso. Ela passa a enxergar cada desafio como campo de treinamento. Fracassos tornam-se dados de análise. Erros tornam-se ajustes estratégicos. Críticas tornam-se oportunidades de refinamento. Sem responsabilidade, críticas se transformam em ofensas pessoais. Com responsabilidade, tornam-se informações úteis. Existe também um componente silencioso nesse processo: integridade. A responsabilidade exige coerência entre discurso e prática. Não é possível construir riqueza sólida com atitudes inconsistentes. Integridade fortalece reputação. Reputação abre portas. Portas abertas ampliam oportunidades. Muitos desejam resultados grandiosos, mas resistem a pequenas correções diárias. No entanto, são essas correções que acumulam vantagem ao longo do tempo. A mente que assume responsabilidade não se vitimiza. Ela analisa, ajusta, executa novamente. Se há um ponto central neste capítulo é este: prosperidade sustentável exige maturidade interna. Não basta acreditar, não basta decidir. É preciso assumir integralmente o próprio desenvolvimento. Pergunte a si mesmo com honestidade rigorosa: estou realmente fazendo tudo o que está ao meu alcance para avançar? Ou ainda preservo justificativas que aliviam minha consciência, mas limitam meu crescimento? A resposta a essas perguntas pode não ser confortável. Contudo, ela será libertadora. Porque no instante em que você assume responsabilidade total, deixa de ser espectador da própria vida e passa a ser estrategista do próprio destino. E essa mudança altera completamente o rumo da história. Depois que o homem aceita a responsabilidade total por sua vida, ele descobre um princípio que separa a intenção de realização: disciplina. Durante minhas décadas de estudo sobre homens que acumularam grandes fortunas e influência duradoura, percebi que quase todos possuíam algo em comum que raramente era mencionado em público. Não era apenas inteligência, nem sorte, nem contatos estratégicos. Era a capacidade de controlar a si mesmos. Autodisciplina é domínio interno. Sem ela, talento se dispersa. Com ela, até habilidades comuns produzem resultados extraordinários. A mente humana é poderosa, mas também indisciplinada por natureza. Ela busca conforto, evita esforço prolongado e tende a ceder à distração. Se não for treinada, torna-se um obstáculo ao próprio progresso. Os indivíduos que alcançaram prosperidade consistente compreenderam cedo que não poderiam confiar apenas na motivação. Motivação é variável, disciplina é estrutura. Observe um homem que deseja melhorar sua condição financeira. Ele pode começar com entusiasmo, ler livros, assistir palestras, traçar metas.
Contudo, se não estabelecer horários fixos de estudo, planejamento e execução, o entusiasmo se dissolve com o tempo. Disciplina transforma a intenção em rotina. Muitos fracassam não porque lhes falte capacidade, mas porque lhes falta constância. Começam projetos com energia elevada e os abandonam ao primeiro sinal de dificuldade ou monotonia. Entenda algo fundamental. Crescimento raramente é emocionante no dia a dia. Ele é construído em tarefas repetidas, silenciosas e muitas vezes invisíveis ao público. Os grandes empresários que estudei revisavam números regularmente, avaliavam resultados com frieza, ajustavam estratégias com paciência. Não agiam por impulso constante, agiam com método. A disciplina cria previsibilidade interna. Quando um indivíduo estabelece padrões claros para si mesmo, horário para acordar, tempo dedicado ao planejamento, metas financeiras mensais, controle rigoroso de gastos, ele reduz o espaço para decisões impulsivas que comprometem o progresso. Também observei que a autodisciplina fortalece a autoconfiança. Cada compromisso cumprido consigo mesmo envia uma mensagem clara ao subconsciente. Sou confiável. Essa percepção interna aumenta a coragem para assumir desafios maiores. Por outro lado, cada promessa quebrada enfraquece a imagem que a pessoa tem de si mesma. É impossível construir uma mente poderosa sobre um histórico constante de autossabotagem. A disciplina não se limita ao trabalho. Ela se estende ao controle emocional. Indivíduos que prosperam aprendem a não reagir impulsivamente a críticas ou provocações. Eles analisam antes de responder, avaliam antes de agir. Controle emocional é uma forma avançada de disciplina. Em ambientes competitivos, a capacidade de manter clareza mental sob pressão torna-se uma vantagem significativa. Enquanto outros perdem energia em conflitos desnecessários, o disciplinado permanece focado no objetivo. Outro aspecto essencial é a gestão do tempo. Tempo é o único recurso distribuído igualmente entre todos. A diferença está na forma como é utilizado. Homens e mulheres que prosperam tratam o tempo como ativo valioso, planejam o dia, estabelecem prioridades. Eliminam atividades que não contribuem para seus objetivos principais. Distração constante é inimiga da construção de riqueza. Vivemos em uma era de estímulos contínuos, informação excessiva, entretenimento instantâneo, opiniões ininterruptas. Sem disciplina mental, é fácil perder horas em atividades que não agregam valor real. A mente disciplinada escolhe com cuidado onde concentra a atenção. Também é necessário mencionar o papel da disciplina financeira. Muitos ganham dinheiro, mas poucos o administram com estratégia. Prosperidade sustentável exige controle sobre gastos, reinvestimento inteligente e visão de longo prazo. A ausência de disciplina financeira destruiu mais fortunas do que crises econômicas. Ao longo de minha pesquisa, notei que indivíduos verdadeiramente bem-sucedidos mantinham registros detalhados. Sabiam exatamente quanto entrava, quanto saía e onde poderiam otimizar recursos. Disciplina traz clareza, clareza traz controle. Controle amplia poder de decisão. Sem disciplina, a responsabilidade assumida no capítulo anterior torna-se frágil. Com disciplina, ela se transforma em progresso visível. É importante compreender que disciplina não é rigidez extrema. Ela não elimina flexibilidade estratégica. Pelo contrário, cria base sólida que permite ajustes conscientes quando necessário. O homem indisciplinado muda de direção por impulso. O disciplinado ajusta a rota com base em análise. Existe ainda um elemento silencioso que poucos percebem. Disciplina fortalece a identidade. Quando alguém se vê como uma pessoa organizada, comprometida e constante, suas ações tendem a se alinhar com essa autoimagem.
Identidade molda comportamento. Se você deseja prosperar, precisa desenvolver não apenas metas de riqueza, mas identidade compatível com riqueza. Isso inclui hábitos consistentes, postura profissional, controle emocional e visão estratégica. Nada disso é construído da noite para o dia, é resultado de repetição deliberada. Se há uma verdade que posso afirmar após anos de observação é esta: o mundo recompensa consistência mais do que intensidade momentânea. A intensidade inicia jornadas, a consistência as conclui. Neste ponto da nossa história, você já despertou para a crença, tomou decisões e assumiu responsabilidade. Agora enfrenta o teste diário da disciplina. E é nesse teste silencioso, repetido dia após dia, que o destino começa a se consolidar de forma irreversível. Depois da disciplina, surge um obstáculo inevitável: a resistência. Todo homem ou mulher que decide crescer encontrará oposição. Às vezes, essa oposição vem do mercado, outras vezes vem da família, dos amigos ou de circunstâncias inesperadas. Em muitos casos, a resistência surge de dentro, na forma de dúvida silenciosa. É aqui que a maioria abandona o caminho. Durante minhas pesquisas com líderes empresariais, descobri que a persistência era um dos fatores mais consistentes entre aqueles que alcançaram grande riqueza. Não se tratava apenas de trabalhar arduamente por algumas semanas ou meses. Tratava-se de continuar quando os resultados demoravam a aparecer. Persistência é a prova real da decisão tomada anteriormente. Qualquer pessoa pode manter entusiasmo enquanto há progresso visível. A diferença está na capacidade de continuar quando o avanço parece lento, quando os números não refletem esforço imediato ou quando o ambiente externo demonstra ceticismo. Conheci inventores que tiveram suas ideias rejeitadas dezenas de vezes antes de encontrar apoio. Empresários que ouviram não repetidamente antes de fechar um único contrato relevante. Se tivessem interrompido o processo na 10ª negativa, nada teria sido construído. A resistência não significa que o caminho está errado. Muitas vezes significa apenas que o crescimento está em curso. Existe um fenômeno interessante que observei repetidamente. Pouco antes de um avanço significativo, a pressão costuma aumentar. Problemas se acumulam. Dúvidas surgem. Obstáculos parecem mais intensos. É nesse ponto que a persistência se torna decisiva. A maioria recua exatamente quando está próxima de romper uma barreira invisível. Persistência não é teimosia irracional. Ela exige avaliação contínua. Estratégias podem e devem ser ajustadas quando necessário. O que não deve ser abandonado é o objetivo principal. Há uma diferença clara entre mudar o método e desistir do propósito. Os indivíduos que prosperaram aprenderam a separar emoções momentâneas de decisões estratégicas. Eles compreendiam que sentimentos variam, mas compromissos precisam permanecer firmes. Também percebi que a persistência está profundamente ligada à clareza de propósito. Quanto mais definido é o objetivo, maior é a capacidade de suportar dificuldades temporárias. Quando o propósito é fraco, qualquer obstáculo parece grande demais. Homens e mulheres de sucesso revisitam constantemente suas metas. Eles mantêm diante de si a razão pela qual começaram. Isso fortalece a resistência psicológica. Outro ponto importante é que persistência constrói reputação. O mercado observa consistência, parceiros observam estabilidade, investidores observam determinação. A confiança externa aumenta quando há histórico de continuidade. A instabilidade constante gera desconfiança. Aqueles que abandonam projetos repetidamente criam uma imagem de imprevisibilidade. Já os que demonstram continuidade, mesmo diante de desafios, transmitem segurança. Persistência também desenvolve habilidade.
Muitas competências só amadurecem com repetição prolongada. Negociação, liderança, gestão financeira, comunicação, todas melhoram com prática constante ao longo do tempo. Quem interrompe cedo demais não alcança o nível de excelência necessário para prosperar de forma significativa. Existe ainda um aspecto psicológico essencial. Cada obstáculo superado fortalece a mente. A superação progressiva cria resistência emocional. Com o tempo, desafios que antes pareciam grandes tornam-se administráveis. A mente se adapta à dificuldade. Ao estudar homens que começaram em condições extremamente desfavoráveis, percebi que sua maior vantagem não era a ausência de problemas, mas a capacidade desenvolvida de enfrentá-los repetidamente. Persistência transforma dificuldades em treinamento. É importante reconhecer que haverá momentos de cansaço. A jornada para a prosperidade raramente é linear. Haverá períodos de estagnação aparente. Nessas fases, muitos interpretam silêncio como fracasso. Contudo, crescimento nem sempre é imediatamente visível. Raízes se fortalecem antes que a árvore cresça acima do solo. Se a crença despertou sua visão, a decisão direcionou seu caminho, a responsabilidade alinhou sua postura e a disciplina organizou sua rotina. Agora a persistência sustenta tudo isso sob pressão. Sem persistência, os capítulos anteriores perdem força. Com persistência, cada princípio se consolida. Ao longo de minha vida, aprendi que o mundo testa a determinação antes de entregar recompensas significativas. Não é um sistema injusto, é um filtro natural. Apenas aqueles que demonstram constância suficiente mantêm-se na corrida por tempo adequado para colher resultados. A questão que permanece é simples e direta. Quando a resistência aumentar, e ela aumentará, você interpretará isso como sinal de recuo ou como confirmação de que está avançando. É nessa resposta silenciosa que muitos destinos se definem. E é exatamente nesse ponto que nossa história se aprofunda ainda mais. Depois que a persistência é estabelecida como hábito, o próximo elemento que começa a se destacar na construção de uma mente verdadeiramente poderosa é a visão. Durante anos, entrevistei homens que criaram impérios industriais a partir de ideias que, no início, pareciam improváveis. O que me chamou a atenção não foi apenas a coragem que possuíam, mas a clareza com que enxergavam algo que ainda não existia no mundo físico. Eles viam antes de tocar, planejavam antes de possuir, acreditavam antes de provar. A maioria das pessoas vive reagindo ao presente. Poucos vivem construindo o futuro de forma deliberada. Visão é a capacidade de projetar mentalmente um resultado desejado com tal nitidez que ele passa a influenciar decisões diárias. Não se trata de fantasia desordenada, mas de direção estratégica. Sem visão clara, a disciplina perde foco. Sem visão clara, a persistência enfraquece. Sem visão clara, a responsabilidade se torna vaga. Observe um homem que trabalha apenas para pagar contas. Seu esforço é limitado pela urgência do mês atual. Agora observe aquele que trabalha com a intenção definida de construir patrimônio, expandir negócios e gerar impacto duradouro. Suas escolhas tendem a ser diferentes. Seu nível de comprometimento muda. A visão altera prioridades. Em minhas pesquisas, percebi que homens extraordinariamente bem-sucedidos dedicavam tempo regular para pensar no futuro de forma estruturada. Eles escreviam metas, estabeleciam prazos, projetavam cenários, avaliavam riscos, não deixavam o futuro ao acaso. Grande parte da mediocridade é resultado de ausência de planejamento deliberado. Pessoas aceitam condições atuais como definitivas porque nunca construíram uma imagem detalhada do que desejam alcançar. A mente funciona como um mecanismo de busca direcionado. Quando recebe um objetivo claro,
começa a identificar recursos, oportunidades e conexões que antes passavam despercebidas. Isso não é misticismo, é foco aplicado. Um jovem empreendedor que conheci começou seu negócio em um pequeno escritório alugado. Não possuía capital significativo, mas mantinha um plano detalhado de expansão para 5 e 10 anos. Ele sabia quantos clientes precisava conquistar por mês. Sabia quanto deveria reinvestir. Sabia qual estrutura organizacional desejava construir. Essa clareza influenciava cada decisão diária. Enquanto concorrentes trabalhavam apenas para sobreviver, ele operava com mentalidade de crescimento estruturado. Anos depois, a diferença tornou-se evidente. A visão deve ser específica. Objetivos vagos produzem resultados vagos. Dizer que deseja melhorar de vida não é suficiente. Melhorar como? Em quanto tempo? Em qual área específica? Com quais métricas? Homens que prosperam estabelecem números, prazos e estratégias. Também compreendi que visão requer coragem. Quando você estabelece metas elevadas, automaticamente se expõe à possibilidade de críticas. Pessoas que pensam pequeno sentem-se ameaçadas por quem pensa grande. Contudo, ajustar visão para agradar terceiros é uma das decisões mais custosas que alguém pode tomar. O mundo raramente recompensa aqueles que diminuem seus sonhos para se encaixar. Visão também exige flexibilidade estratégica. O caminho pode mudar, mas o destino permanece. Tecnologias evoluem. Mercados se transformam. Métodos tornam-se obsoletos. Porém, quem possui visão sólida adapta ferramentas sem abandonar propósito. Há ainda um elemento psicológico profundo. A visão influencia identidade. Quando alguém se enxerga como futuro líder, empresário próspero ou profissional de excelência, começa a se comportar de acordo com essa imagem. Passa a buscar conhecimento mais avançado. Ajusta postura, desenvolve habilidades compatíveis com o objetivo projetado. A autoimagem orienta comportamento. Se a imagem interna é limitada, as ações serão limitadas. Se a imagem é expansiva e bem estruturada, as ações tendem a acompanhar. Outro ponto crítico é que visão protege contra distrações. Em um mundo repleto de oportunidades aparentes, nem todas são estratégicas. A visão clara funciona como filtro. Permite dizer não ao que não contribui para o plano maior. Homens sem visão aceitam quase qualquer proposta imediata. Homens com visão avaliam se a oportunidade está alinhada com o objetivo de longo prazo. Esse discernimento economiza tempo, energia e recursos. Também percebi que a visão deve ser revisitada regularmente, não para ser abandonada, mas para ser refinada. À medida que o indivíduo cresce, sua capacidade aumenta. O que antes parecia ousado pode tornar-se modesto. A expansão mental precede a expansão material. Há um risco significativo para aqueles que prosperam: acomodação. Quando algum nível de sucesso é alcançado, a tendência natural é relaxar. É nesse ponto que muitos perdem impulso. A visão inicial que impulsionou o crescimento deixa de ser atualizada. A estagnação começa silenciosamente. Os homens mais bem-sucedidos que estudei nunca cessaram de expandir sua visão. Quando alcançavam um patamar, estabeleciam outro. Não por insatisfação constante, mas por compromisso com crescimento contínuo. Eles compreendiam que capacidade humana é elástica. Expande-se conforme é desafiada. Visão também influencia associações. Indivíduos com metas elevadas tendem a buscar companhias que compartilham ambição semelhante. Conversas tornam-se mais estratégicas. Ideias são trocadas com maior profundidade. Ambientes moldam expectativas. Se você convive apenas com pessoas que aceitam mediocridade como padrão, sua visão gradualmente encolherá. Se associa a indivíduos orientados para crescimento, sua perspectiva se amplia.
Por fim, é necessário reconhecer que visão exige ação consistente. Não basta visualizar. É preciso estruturar etapas concretas. Planejamento sem execução é apenas entretenimento intelectual. A mente que acredita já despertou. A decisão já foi tomada. A responsabilidade já foi assumida. A disciplina já organiza o dia. A persistência sustenta o esforço. Agora, a visão direciona tudo isso para um destino definido. Sem visão, esforço é disperso. Com visão, esforço se torna construção deliberada. A pergunta que surge neste estágio é inevitável. Você está reagindo às circunstâncias do presente ou está arquitetando conscientemente o futuro que deseja viver? Porque aqueles que aprendem a antecipar mentalmente a realidade que desejam criar passam a operar não como vítimas do tempo, mas como estrategistas do próprio destino. E é nesse ponto que a mente começa, de fato, a se tornar invencível. Depois que a visão se torna clara e estruturada, surge um fator muitas vezes subestimado, mas decisivo: o ambiente em que o indivíduo vive e atua. Durante minhas décadas de pesquisa, percebi que a maioria das pessoas não entende o impacto silencioso do ambiente sobre suas decisões, pensamentos e resultados. Pequenas influências diárias, amigos, colegas, familiares, informações consumidas, hábitos de lazer, moldam a forma como pensamos, sentimos e agimos. Elas podem elevar ou limitar uma vida inteira. Conheci homens que nasceram em condições extremamente desfavoráveis, mas prosperaram porque conscientemente escolheram se colocar em ambientes que favoreciam crescimento. Outros, nascidos em circunstâncias privilegiadas, estagnaram porque permaneceram cercados por mentalidades medíocres. O ambiente é uma lente. Ele filtra oportunidades e riscos. Ele define padrões de comportamento sem que percebamos. A mente é maleável, mas se expõe continuamente a estímulos negativos ou limitantes, naturalmente se adapta a eles. Observar atentamente o ambiente é uma forma de disciplina mental avançada. É avaliar se as pessoas que o cercam desafiam ou reforçam sua capacidade. Se as conversas que frequenta aumentam sua compreensão ou apenas entretêm sem gerar valor. Se os lugares que frequenta estimulam progresso ou promovem distração. Houve uma ocasião em que visitei um empresário que havia perdido tudo em negócios fracassados. Perguntei qual tinha sido seu maior erro. Ele respondeu: "Não percebi que estava cercado de conselheiros interessados apenas no meu dinheiro e não no meu crescimento." O ambiente influencia até mesmo a percepção de risco. Uma pessoa que frequenta círculos de inovação tende a encarar desafios como oportunidades. Uma pessoa que se isola ou se conecta com mediocridade vê obstáculos enormes em qualquer situação. Além disso, o ambiente influencia hábitos financeiros, disciplina e até mesmo criatividade. A forma como alguém administra tempo, dinheiro e relacionamentos muitas vezes é moldada pelo que observa e absorve diariamente. Por isso, a escolha do ambiente não é opcional, é estratégica. Escolher onde estar, com quem se associar e que informação consumir é tão importante quanto definir metas ou tomar decisões de investimento. O homem que prospera conscientemente modifica seu ambiente quando necessário. Remove elementos que enfraquecem sua determinação e cria condições que fortalecem sua visão. Isso não é manipulação do mundo externo para fugir de desafios. É ajuste consciente para maximizar recursos internos. Em minha pesquisa, percebi que os indivíduos mais bem-sucedidos não aceitavam mediocridade como normal. Se o ambiente não era favorável, buscavam alternativas, mudavam de cidade, de empresa, de parceiros, ou criavam ambientes próprios, cercando-se de pessoas com disciplina, conhecimento e ambição.
O ambiente certo amplifica os princípios que já foram construídos. Crença, decisão, responsabilidade, disciplina, persistência e visão. Ele funciona como combustível para a mente. Sem ele, até o indivíduo mais determinado encontra dificuldade em manter consistência e clareza. Por fim, o ambiente também influencia caráter e resiliência. A exposição contínua a desafios bem escolhidos fortalece a mente, enquanto a exposição a comodidades ou distrações prolongadas enfraquece a força de vontade. Portanto, neste ponto da jornada, é essencial refletir. Você está vivendo em um ambiente que fortalece suas metas e sua visão? Ou permanece cercado por influências que silenciosamente drenam sua energia e reduzem seu potencial? A resposta determinará se os princípios que você construiu até aqui transformarão sua vida ou permanecerão teoria. E é nesse equilíbrio entre a mente, o ambiente e as circunstâncias que o destino começa a se moldar de maneira mais tangível, preparando o terreno para o verdadeiro poder da ação. Se a crença desperta a visão, a decisão direciona o caminho. A responsabilidade fortalece a postura, a disciplina organiza, a persistência sustenta e o ambiente molda o comportamento. Então, a ação é o ponto em que todos esses elementos convergem e se materializam no mundo real. Sem ação, todo conhecimento, toda clareza e toda intenção permanecem abstrações vazias. Durante minha pesquisa, observei inúmeros indivíduos com grande potencial que falharam não por falta de inteligência, habilidade ou oportunidade, mas por inação. Eles sonhavam, planejavam e estudavam, mas hesitavam diante da necessidade de executar. A ação exige coragem, mas é ela que separa os que acumulam resultados concretos dos que permanecem na contemplação de ideias. A ação consciente não é improvisação. Não é um ato impulsivo. Ela surge de uma mente disciplinada, orientada por visão e propósito claros. É calculada, mas determinada. É adaptável, mas consistente. Ao longo de minha vida, notei que os homens mais bem-sucedidos não começaram grandes empreendimentos porque se sentiram preparados em 100% dos casos. Eles começaram porque decidiram agir, mesmo em condições imperfeitas. A ação transforma conhecimento em experiência. Cada movimento consciente, mesmo que inicial e pequeno, gera informações que refinam estratégias futuras. Sem ação, o aprendizado permanece incompleto. Com ação, o aprendizado se intensifica. Conheci um jovem que, após estudar sobre vendas e empreendedorismo por anos, nunca iniciou seu negócio. Ele tinha planilhas detalhadas, listas de contatos e metas bem definidas. No entanto, permanecia paralisado pelo medo de errar. Quando finalmente decidiu agir, o progresso foi lento no início, mas cada pequena iniciativa abriu portas invisíveis e acumulou oportunidades que não poderiam ter sido previstas apenas com planejamento. Outra lição crítica sobre a ação é que ela deve ser contínua. Muitos iniciam com energia elevada, mas não conseguem sustentar esforços consistentes. A mente humana naturalmente busca o caminho do menor esforço. É preciso reconhecer essa tendência e combatê-la por meio de disciplina e persistência. A ação deliberada também fortalece a confiança interna. Quanto mais alguém executa decisões alinhadas com seus objetivos, mais claro se torna o potencial de sua própria mente. Cada iniciativa bem-sucedida, mesmo que pequena, envia a mensagem ao subconsciente de que é capaz de influenciar sua realidade. Ao estudar empresários e líderes, percebi que eles operavam em ciclos de ação, avaliação e ajuste. Não esperavam perfeição, esperavam progresso. Ajustavam o curso com base nos resultados, mas nunca abandonavam o esforço inicial. Outro aspecto importante é a coragem de enfrentar o fracasso. A ação
inevitavelmente gera erros. Aqueles que recuam diante do primeiro revés nunca alcançam grandeza, mas quem encara o fracasso como informação, como ajuste necessário, transforma obstáculos em aprendizado. A ação consciente também cria momentum. Uma vez iniciado, o movimento gera energia própria. As decisões passam a ser mais rápidas, as soluções mais claras e a confiança se expande. Momentum é acumulativo. Pequenas ações repetidas geram impactos exponenciais ao longo do tempo. A ação, finalmente, é o elo que conecta o mundo interior ao mundo exterior. Crença, decisão, responsabilidade, disciplina, persistência, visão e ambiente preparam a mente e o espírito. A ação converte toda essa preparação em realidade tangível. Sem ação, a riqueza permanece apenas na imaginação. Com ação, ela se manifesta no mundo físico. A pergunta essencial neste estágio da jornada é clara. Você está disposto a transformar seus pensamentos, sua visão e seu planejamento em movimentos concretos, diários e consistentes? Ou permanecerá refém da teoria, esperando que as circunstâncias criem sua oportunidade? A ação não espera. Ela recompensa aqueles que têm coragem suficiente para se mover primeiro, mesmo diante do desconhecido. E é nesse movimento contínuo que o indivíduo começa a colher os frutos de tudo o que construiu internamente até aqui. Ao final deste capítulo, fica evidente: não é suficiente ter a mente certa, visão clara, ambiente favorável e disciplina inabalável. A grande diferença entre desejar e realizar está na ação. Ela é o motor que transforma intenção em resultado, sonhos em conquistas e potencial em realidade tangível. O próximo passo na jornada não é mais interno. É a forma como essa energia concentrada interage com o mundo externo, como as decisões são aplicadas, como os riscos são enfrentados e como o sucesso começa a se tornar inevitável. E é exatamente nesse ponto que a mente deixa de ser apenas invencível internamente e passa a moldar o mundo ao seu redor. Depois que a ação se torna constante e direcionada, há um fator que frequentemente é negligenciado, mas que exerce influência decisiva sobre o destino: as pessoas com quem nos cercamos. Ninguém prospera sozinho. A mente que acredita, por mais poderosa que seja, precisa interagir com outros para transformar visão em impacto duradouro. Durante anos, observei que os indivíduos mais bem-sucedidos possuíam algo em comum. Eles construíam redes de conexão estratégicas. Não era sobre popularidade ou quantidade de conhecidos. Era sobre qualidade, confiança e alinhamento de valores e objetivos. O ambiente imediato molda hábitos, mas o círculo escolhido influencia oportunidades. Empresários que conheci rodeavam-se de pessoas que desafiavam suas ideias, que apresentavam perspectivas diferentes, mas sempre construtivas. Eles evitavam associações que reforçavam medos ou dúvidas, mesmo quando essas pessoas eram familiares ou amigas de longa data. A conexão certa funciona como catalisador. Ela acelera aprendizado, abre portas que ninguém consegue sozinho e oferece apoio quando os obstáculos parecem intransponíveis. Mas é necessário discernimento. Nem toda presença é benéfica. Alguns indivíduos drenam energia, minam confiança e desviam a atenção do que realmente importa. Os círculos poderosos que estudei compartilhavam algumas características claras: objetivos alinhados. Cada membro entende e valoriza crescimento e excelência. Honestidade direta. Críticas são construtivas, não destrutivas. Responsabilidade mútua. Cada um reconhece o impacto de suas ações sobre os outros. Curiosidade e aprendizado constante. Ideias novas são exploradas e discutidas. A ausência de um círculo adequado pode comprometer até mesmo os princípios mais fortes já construídos: crença, decisão, responsabilidade, disciplina, persistência, visão, ambiente e ação.
Uma má influência pode fazer alguém duvidar de si mesmo, adiar decisões ou questionar a validade de sua visão. Conheci um empresário que, após anos cercado por parceiros oportunistas, decidiu romper relações. Foi um processo doloroso. Havia amizades antigas, vínculos de confiança e interesses financeiros. Mas ele percebeu que aquelas relações limitavam sua capacidade de crescer. Ao reconstruir seu círculo, sua produtividade, clareza e resultados melhoraram exponencialmente. Além disso, a rede certa gera aprendizado acelerado. Cada conversa estratégica pode fornecer insights que anos de estudo isolado jamais entregariam. É por isso que líderes e empreendedores bem-sucedidos dedicam tempo deliberado para networking inteligente, mentorias e associações com indivíduos de visão elevada. Outro ponto essencial é a influência sobre comportamento. Se você se cerca de pessoas que assumem responsabilidade, agem com disciplina e persistência, é mais provável que você absorva esses hábitos. Por outro lado, cercar-se de pessoas que reclamam, procrastinam ou duvidam constantemente cria resistência silenciosa. A rede não apenas amplia oportunidades externas, ela fortalece internamente. Confiança, coragem e persistência recebem reforço quando as pessoas ao redor compartilham objetivos semelhantes. Cada desafio enfrentado em conjunto se torna mais administrável. Cada vitória se multiplica pelo efeito coletivo. O círculo certo também ajuda a enfrentar o medo do julgamento. Uma mente decidida pode ainda hesitar diante da crítica externa. Quando se está cercado de pessoas que validam esforços com base em mérito e não em conformidade, a coragem para agir cresce exponencialmente. Por fim, é preciso compreender que essas conexões não surgem por acaso. Elas exigem intencionalidade. É necessário identificar pessoas que podem contribuir com crescimento mútuo e, ao mesmo tempo, oferecer valor em troca. Relações assim não são superficiais, são estratégicas, baseadas em confiança, integridade e propósito. A questão central que emerge neste ponto da jornada é: você está cercado de pessoas que refletem o nível de visão, disciplina e ação que você deseja alcançar? Ou permanece entre influências que silenciosamente limitam sua expansão? A resposta a essa pergunta determina não apenas velocidade e intensidade do progresso, mas também a sustentabilidade de todo o sucesso que você almeja construir. Neste estágio, a mente já se tornou estruturada, disciplinada, persistente e ativa. A ação é constante e a visão está clara. Agora, é preciso reconhecer que a influência certa pode multiplicar cada esforço, acelerando o caminho da realização de forma que esforço isolado jamais conseguiria. É aqui, no campo das conexões estratégicas, que a mente deixa de ser apenas invencível internamente e começa a se expandir por meio da colaboração inteligente, criando resultados que nenhuma pessoa isolada poderia alcançar sozinha. Se você estiver pronto para reconhecer, selecionar e nutrir seu círculo, a próxima etapa da jornada será a mais transformadora. Aprender a alavancar o poder do pensamento coletivo aliado à sua mente individual para criar riqueza e impacto duradouros. Após despertar a crença, tomar decisões firmes, assumir responsabilidade, estabelecer disciplina, manter persistência, construir visão clara, organizar o ambiente, agir com constância e cercar-se das conexões corretas, chega o ponto em que todos esses elementos se alinham com um princípio sutil, porém incrivelmente poderoso: a lei da atração. Ao estudar os grandes realizadores, percebi que não se trata de misticismo ou de pensamento mágico. Trata-se da capacidade de uma mente treinada e focada de alinhar pensamentos, emoções e ações
com oportunidades externas, fazendo com que circunstâncias, pessoas e recursos comecem a convergir naturalmente em direção aos objetivos desejados. A lei da atração é uma extensão natural da visão aplicada à ação. Não basta visualizar o sucesso, é preciso vivenciar mentalmente o estado de quem já o alcançou. Cada decisão consciente, cada disciplina diária e cada persistência reforçada atua como um imã, direcionando atenção, energia e esforços para aquilo que a mente considera importante. Observe aqueles que estudam e cultivam essa habilidade. Eles não apenas esperam o sucesso, eles o antecipam mentalmente, planejam com precisão, agem com foco e ajustam continuamente sua abordagem. Por isso, oportunidades que para outros parecem coincidência tornam-se consequência natural. Durante minhas pesquisas, conheci um empresário que desejava expandir seus negócios internacionalmente. Ele estudou cada mercado, ajustou cada produto, cultivou contatos estratégicos e manteve uma disciplina inflexível. Quando surgiram os primeiros contratos internacionais, muitos acreditaram ser sorte. Mas não era sorte, era alinhamento entre intenção clara, preparação contínua e ação persistente. A lei da atração, quando aplicada corretamente, não garante resultados instantâneos. Ela funciona como força cumulativa. Pensamentos consistentes atraem oportunidades consistentes. Falhas são incorporadas como aprendizado, ajustando o caminho. A mente não apenas identifica soluções, ela cria condições para que soluções se manifestem no mundo real. Outro aspecto crítico é a fé inabalável, uma mente que acredita profundamente em seu objetivo, que manteve disciplina e persistência, não será abalada por contratempos temporários. A fé age como estabilizador emocional, permitindo que a lei da atração opere sem interferência de dúvidas internas. Percebi que aqueles que falham em manifestar resultados consistentes, muitas vezes negligenciam 3 elementos essenciais: clareza de visão, consistência de ação e a escolha consciente do ambiente e das associações. Sem esses pilares, qualquer tentativa de atrair prosperidade se dispersa, mesmo com esforço considerável. A lei da atração também é fortalecida pela generosidade e contribuição. Pessoas que concentram apenas em ganhos pessoais limitam a energia que recebem em retorno. Aqueles que ajudam, compartilham conhecimento e criam valor genuíno para os outros percebem que oportunidades se multiplicam. É o princípio do retorno proporcional. A mente focada em crescimento mútuo atrai não apenas recursos, mas também aliados, insights e suporte estratégico. A manifestação do sucesso, portanto, é resultado de um processo contínuo, não de um golpe de sorte. A mente que acredita, aliada à decisão firme, à responsabilidade pessoal, à disciplina, à persistência, à visão clara, ao ambiente correto, à ação consistente e ao círculo estratégico, cria condições em que o sucesso deixa de ser potencial e se torna realidade tangível. É importante compreender que o processo não termina com o primeiro objetivo alcançado. A lei da atração funciona em ciclos contínuos. Cada meta alcançada aumenta a capacidade de imaginar, planejar e executar metas ainda maiores. É a progressão natural de uma mente que se fortalece continuamente. A grande lição final é esta: a riqueza e o sucesso são reflexos da mente. Não surgem por acaso, nem dependem apenas de fatores externos. Cada pensamento, cada decisão, cada ação, cada associação, cada desafio superado contribui para a construção de uma realidade tangível. A mente que acredita, quando aplicada com consistência, torna-se invencível, não apenas internamente, mas no mundo que a rodeia. Agora, após percorrer toda essa jornada, resta uma pergunta crucial.
Você está disposto a alinhar cada pensamento, cada decisão e cada ação com sua visão mais elevada? Porque é nesse alinhamento perfeito que não há coincidências. É nesse alinhamento que a abundância, o sucesso e a realização deixam de ser conceitos distantes e se tornam parte inevitável da sua realidade. E assim, a mente que acredita deixa de apenas sonhar. Ela conquista, ela transforma, ela domina. É a mente invencível de um indivíduo que decidiu viver plenamente, que entendeu que a verdadeira riqueza é construída de dentro para fora e que reconheceu que cada princípio estudado, crença, decisão, responsabilidade, disciplina, persistência, visão, ambiente, ação e conexões estratégicas, funciona como engrenagem de uma máquina imbatível. O próximo passo é aplicar tudo isso de forma diária, prática e deliberada, porque a mente que acredita não espera pelo amanhã. Ela atua agora. E é assim que se constrói um destino extraordinário. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Uma jornada que começou com uma simples escolha: acreditar. Acreditar no seu potencial, na força da sua mente e na capacidade de transformar desafios em oportunidades. Agora, eu quero que você faça uma pausa e reflita. Quantas vezes você deixou o medo decidir por você? Quantas vezes adiou a ação que poderia mudar tudo? Hoje é diferente. Hoje você compreende que cada pensamento, cada decisão e cada ação moldam seu destino. Se você sentiu essa mensagem tocar seu coração, se algo dentro de você despertou, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal. Deixe o seu like para mostrar que está comprometido com o seu crescimento. E nos comentários, compartilhe. Qual decisão você vai tomar hoje para mudar a sua vida? Lembre-se, a mente que acredita é invencível. Mas acreditar não basta. É preciso agir, é preciso persistir. É preciso se cercar do certo, fazer as escolhas certas e nunca, nunca desistir. O universo está esperando sua ação. E eu quero ver você transformar cada sonho em realidade. Então, inscreva-se, curta, comente e comece agora. Porque a vida não espera. E o seu futuro extraordinário começa hoje.